Entrevista com Presida, ao vivo no Facebook. Sou Júlio César, presidente e fundador do Grêmio Butantã, há 31 anos. Hoje a nossa entrevista é com um cara super bacana. Ele está lá na ilha mais bela do Brasil, que é a Ilha Bela. Você está causando inveja para muita gente, viu? Oh, é um lugar maravilhoso. Mas tem borrachudo, viu? Nossa, minha filha foi várias vezes para aí, ela tomava até antialérgico. Estou falando com Flávio Moraes, do São Sebastião 7 de Setembro. Passo a palavra para você, Flávio. Idade, nome, fala alguma coisa para a gente aí. Bom, vamos lá. Primeiro, agradecer a você, Júlio, pela oportunidade, pelo espaço, e além de agradecer, ou muito além de agradecer, parabenizá-lo pela iniciativa de abrir esse espaço para estar conversando com o pessoal que joga o futebol de botão, e acho que isso é fundamental, a gente ter essa pluralidade de opções para poder estar debatendo o esporte, né? O nosso esporte, a nossa modalidade. Bom, eu sou o Flávio Fernandes Moraes, né? Na Federação Flávio Moraes, sou de São Sebastião, tenho 51 anos, esse ano completo 52 em setembro, um apaixonado pela nossa modalidade. Pode falar o time ou não? Lógico, pô. Aqui é Corinthians, pô. Corintiano. Né? Corinthians. Aí em São Sebastião tem time? Não, nós tínhamos aqui em Caraguatatuba o 15 de Caraguá. Caraguatatuba está a 25 quilômetros de São Sebastião, aqui no litoral norte também. O litoral norte é composto por Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião, né? São Sebastião faz divisa com Bertioga, vai até Boracéia fazer divisa com Bertioga, e Ubatuba faz divisa com Paraty, já no Rio de Janeiro, né? E nós tínhamos aqui na nossa região o time do 15 de Caraguatatuba, que chegou a jogar a segunda ou terceira divisão do Campeonato Paulista, mas isso já há muitos anos atrás, eu não sei se hoje o clube ainda existe, de uma maneira mais amadora, mas o que a gente teve mais profissional aqui foi esse clube de Caraguatatuba, o 15. Legal, bacana. Né? Quem entrou na live aqui agora foi o Fernando Custódio, que é do Tamo Junto. Legal. Boa noite. O mestre dos mestres, é tipo o mago dos botões, sabe o mestre mago, Armando Peixe. Boa noite, amigos. Peixe. Grande Peixe, boa noite. Vai Corinthians é nós, o Peixe está falando. Aí, pronto. Aí, a audiência vai aumentar agora, hein? A audiência vai explodir agora. Quem entrou agora, não sei se você está visualizando aí no seu celular, foi o El Bigodon, o mexicano. Elismar, boa noite. Grande Elismar. Boa noite, Elismar. Aprendo muito com o Elismar, admiro muito aí nos debates e discussões que sempre acontecem. Ele é historiador, né? O Elismar é uma grande figura. Enciclopédia. Verdade. Verdade. Bacana, muito bacana. Obrigado aí por aceitar o convite. E isso aqui que eu tenho feito desde o ano passado, são coisas que vêm acontecer, a gente não sabe por quê, né? Vem uma pandemia, de repente, um monte de essa questão de live para cá, live para lá. Óbvio que o pessoal dá mais importância, se você for analisar por live de pessoas famosas e tal. E aí eu vi um amigo que eu sempre gosto de mencionar, que é o Moura. Ele joga futebol de botão no Botões Clássicos. E eu vi ele fazendo não sei se ele continuou fazendo. E aí eu falei, eu gostaria de fazer, você se incomoda em me dar as dicas, como funciona. Até me desculpa de querer copiar uma coisa de você, mas acho que é muito comum as pessoas querem fazer algo legal e copiar aquela coisa. Só que eu prefiro pedir para você. Aí ele me ensinou de boa, me passou qual que era o recurso, tudo. E assim, entrevistei muitos botonistas aqui do Grêmio Butantã, só que agora esse ano eu estou intercalando. Um Grêmio Butantã e uma pessoa bem bacana que eu gosto, um amigo, uma pessoa que tem importância para o futebol de mesa, e eu estou intercalando, entendeu? Já passamos pelo Fará, veio o Chico Júnior, que é um cara sensacional, né? E o Elismar vai vir também, logo, logo. Legal. O Elismar está falando assim, grande Flávio, um dos caras mais equilibrados do futebol de mesa. Rapaz, eu agradeço aí, viu? Eu agradeço as palavras. A gente procura sempre se pautar
pelo respeito ao próximo, né? Obviamente que ninguém tem sangue de barata, né? E o respeito ao próximo, ele só pode acontecer quando quando você respeita a si próprio, né? Então, algumas situações com relação a princípios e valores, a gente não pode, não deve permitir que, de repente, alguém coloque em dúvida a sua postura e a sua maneira de conduzir determinadas situações, e às vezes a gente é um pouco mal interpretado por isso, mas faz parte também, não tem problema não, faz parte da vida da gente, né? Com certeza. Agora eu vou passar a nossa publicidade aqui, a propaganda dos patrocinadores. Opa, importantíssimo. Grupo Naxar, terceirização de mão de obra, portaria, limpeza e controle de acesso. Águas Peruíbe, distribuidora de água mineral. Atlas Estacionamento, gestão administrativa de estacionamento. Takeda Engenharia, prevenção e combate a incêndio e AVCB. Qualquer arte, artes gráficas, comerciais, logotipos e imagens. Mundo Botonista, futebol de mesa todos os dias. O Mundo Botonista está praticamente em todas as redes sociais aí. O pessoal coloca no Google aí, Mundo Botonista, futebol de mesa todos os dias. E Paulo Break, que faz as canecas do GB, do Gran Butantã, e o boné. E agora a gente também vai fazer umas camisetas com o Paulo Break, tá? Esses são nossos apoiadores e patrocinadores que acreditam que o esporte vai sempre em frente, acreditam no Grêmio Butantã, que a gente tem bastante adeptos aqui, né? Beleza, obrigado. Agora vamos lá. Flavião, fala para mim aí como que começou o seu início no futebol de botão. Bom, como eu falei, eu tenho 51 anos, né? Então, assim, essa turma da nossa faixa etária, a grande maioria, né, na infância, o brinquedo era um dos brinquedos principais, ou uma das atividades, era o futebol de botão, né? Então... Ô Flávio, eu acho que é meio complicado mensurar em termos de percentual, mas mais de 90% eu acho que dos quarentões, cinquentões, sessentões tiveram contato com o futebol de botão, né? Exatamente. E comigo não foi diferente. Então, eu morava numa rua no centro de São Sebastião e eram as casas do antigo BNH, né? Então, aquelas casinhas todas iguais. E, nós éramos em 16 ou 17 moleques, todos da mesma faixa etária. E tinha aniversário o ano inteiro, e cada aniversário era um campeonato de futebol de botão, né? Então era um estrelão, e então assim, esse foi o início. Aí depois de um tempo, à medida que vai a adolescência, né? Essa galera foi se dispersando, continuamos com alguns, e aí entraram os botões de tampa, né? Na época, os famosos Brianese, que aí entrou a bolinha de lã, e aí, posteriormente, mas muito tempo depois, né? Aí veio o que eu jogo hoje, o que eu pratico hoje, que é a modalidade 12 toques, né? Mas o início de tudo foi lá no estrelão, no chão, com a pastilhinha, enfim. Acho que uma história bem comum. Anos o quê? Anos 80, né? Praticamente, né? Anos 80. Isso, 80, exato. E aliás, viu, Júlio, é uma coisa que me traz muitas saudades. Poder jogar a pastilha ou poder jogar com tampa. E a ideia minha, não sei se eu estou me adiantando nos temas, mas a conversa vai fluindo, poder levar os garotos aqui da escolinha para conhecer aí o teu espaço, né? Para jogar também o botão de tampa, quer dizer, poder dar uma diversificada nisso para não ficar só aquela coisa da 12 toques, mas a gente morre de vontade de acabar logo essa porcaria dessa pandemia aí para a gente poder voltar a interagir e trocar essas experiências aí, que é o que faz a gente crescer, né? Sim, troca de experiência. Com certeza, muito bacana. Você conheceu o futebol, o 12 toques quando aí? Então, a 12 toques, o que acontece? Como é que surgiu?
Em 2006, né, então eu sou relativamente novo aí na 12 Toques. Em 2006, me deu um estalo, eu falei, caramba, deve ter gente jogando botão em algum lugar, né? E aí comecei a procurar aqui na nossa região e localizei o pessoal de Ubatuba, lá da Associação Ubatubense de Futebol de Mesa, que é o Ralf Soler. Né? Não é o UBO? UBA, né? Não, AUFM, Associação Ubatubense de Futebol de Mesa. Então, na época, quem estava à frente lá era o Ralf Solera, que se tornou um grande amigo, o André Rafael, que hoje é um dos fabricantes aí, né, um dos grandes fabricantes, Silvio Fonseca, que é um entusiasta também, assim, um cara incrível que mora em Ubatuba, e o Edson Sírio, que o Edson Sírio morava em Taubaté, tinha casa em Ubatuba, e começou a implantar a 12 Toques lá em Ubatuba. Fizemos esse contato e passamos a frequentar o local onde eles jogavam lá. Passamos a frequentar, porque eu digo passamos porque, junto comigo, ia o William Ibanez e o Valtinho Júnior. O Valtinho Júnior é um daqueles garotos lá onde eu morava, na rua onde eu morava, que jogava comigo. Olha só, conseguiu trazer ele. O William Ibanez é um cara que eu já o conhecia de São Sebastião, mas uma semana antes de eu fazer o contato com o pessoal de Ubatuba, ele também fez o contato sem a gente se conversar em São Sebastião. Quando eu fui a Ubatuba, o Silvio Fonseca, que foi um dos que nos recebeu lá, ele falou, pô, semana passada veio um cara aqui de São Sebastião também, vocês não se falaram? Eu falei, não, quem que está querendo jogar botão também? Pô, me passa o contato. Aí ele falou, conhecia o William, porque ele trabalhava no Bradesco na época, conhecia de vista da cidade. Pô, no domingo, no sábado mesmo, quando eu voltei, já fiz contato com ele, aí a gente fechou, nós três. Tanto que no nosso símbolo, aqui, não sei se dá para ver, temos três bolinhas de futebol de botão. Então, quando a gente foi desenvolver esse nosso emblema, a ideia é que cada uma dessas bolinhas representa um de nós três. Então, eu sou um, o William é outro, e o Valtinho também é um de nós aqui, uma dessas bolinhas aqui, né? Muito legal, muito legal. E assim, o William é um cara que me ajudou e ajudou demais. O William, ele é professor de educação física, hoje ele é professor de educação física da prefeitura, da Secretaria de Esportes, e na época da fundação da escolinha, ele teve um papel assim primordial, né? Foi ele que conseguiu desenvolver, iniciar todo o projeto, conseguiu o carimbo da prefeitura, quer dizer, nós passamos a ser uma escolinha, iniciamos uma escolinha de futebol de mesa da Secretaria de Esportes, né? E o William é que tem grande responsabilidade por tudo isso, é um irmãozão aí que o futebol de mesa me deu, e o Valtinho, que é o da vida inteira. Eu brinco que o Valtinho, nós éramos já vizinhos na maternidade, porque nossos pais já eram amigos ali da rua, e a gente nasceu na mesma época. Então, assim, amizade de 51 anos. Né? 51 anos. 51 anos. O Valtinho é um cara que... Aí nós nos federamos, né? Antes da escolinha. Eu ia perguntar isso aí. No caso, vocês se federaram lá pelo time de Ubatuba? Não. Em 2007, nós começamos a jogar em 2006. Em 2007, era possível a gente se federar como participação independente. Individual. E nós não tínhamos clube. Então, nós nos federamos como participação individual. Então, íamos nós três nos abertos, né? Em 2007, o primeiro que nós participamos foi no Sesc Pompeia, e tem algumas histórias interessantes aí, que, porra, nós três perdemos as 7 rodadas, né? Tomamos balaiada de todo mundo. Na verdade, eu consegui empatar uma partida com o Laércio, que hoje está junto, lá. Mas tomamos sacolada de todo mundo, mas assim, Júlio, o retorno de São Paulo para São Sebastião, voltamos de lá assim, eu fico até emocionado, voltamos de lá assim,
completamente apaixonados. Imagina a situação nossa. Chegar num ginásio de esportes e ver, sei lá, 45, 50 mesas montadas. A hora que a gente entrou no ginásio de esportes, eu falei, putz, que é isso? Que mundo é esse, né? E aí, pô, aí foi amor, assim, o amor, na verdade, a paixão virou amor, né? Sim. E aí a gente está nessa correria aí desde... É pouco tempo, a gente sabe, em relação a tanta gente aí que já joga há muito tempo, mas para nós, o futebol de mesa dos toques entrou na nossa vida aí em 2006. Muito bacana. Quem está comentando aqui agora é o Popeye, que joga com a gente. Cara, gente finíssima, ele começou com... Ele é professor de educação, ele é professor de matemática e de física. E ele começou lá no Botões Clássico do Luciano, na Pompeia. Legal. Ele que é outro local que a gente tem vontade de conhecer. Ele está dizendo aqui, ampliando o conhecimento no futebol de mesa, gigantes. Quem também entrou foi o Emidon. Ele coloca, a gente se surpreende com tanta gente ainda gosta do futebol de mesa. Tem muita mesmo. É um mundo. É um mundo. Então, Flávio, vamos aproveitar esse caminho aí seu que você começou a comentar, que vocês foram para Ubatuba, você foi um amigo seu antes, depois foi você, e depois se levou também junto o Valtinho Júnior. Isso. Conheceram lá, começaram a gostar do futebol de mesa e montaram a AFM, que eram vocês três, disputaram aqui no Sesc. E conta para nós aí como é que foi o andar desse projeto. Você é muito querido aí por muita gente, assim como eu, gosto muito do seu trabalho, e você tem uma dedicação para os jovens aí, né, os garotos. Então, passo a palavra para você explicar para nós esse trabalho todo aí, como que foi feito, como que está sendo. Então, na verdade, assim, a gente o início nosso na 12 foi 2006 para 2007, foi no final de 2006, e como eu mencionei, o William, ele nessa época, ele já era professor, ele estava no Bradesco, e depois se formou professor de educação física, e um bom tempo depois é que ele entrou na prefeitura, né? Então, assim, a gente conseguiu idealizar esse projeto da escolinha já alguns anos depois, foi no final de 2016 para o início de 2017, quer dizer, passaram-se quase 10 anos. Durante esse tempo, né, Ubatuba tinha um projeto muito importante, muito forte, de formação de jovens botonistas, tanto que a equipe de Ubatuba chegou a ser campeã sub-15 ou sub-18 na Federação Paulista. Né, quem eu soube que chegou a jogar em 2007, 2008, não sei quanto tempo jogou, acho que era o Vicente Muratori, jogava lá também. O Muratori, ele tinha, acredito que tem ainda casa em Ubatuba, e ele foi um dos grandes entusiastas. Ele ia de final de semana. Isso. E o Muratori, assim, junto com o Círio, eles fomentaram isso lá em Ubatuba, com material, com vontade, com ensinamentos, né? Então o Muratori certamente teve um papel fundamental lá em Ubatuba, e isso refletiu para nós. Por quê? Nós fomos, à medida que a gente ia, nós íamos todos os sábados para Ubatuba jogar, né? E à medida que a gente foi conhecendo esse projeto de Ubatuba, a gente voltava e falava, pô, a gente tem que fazer alguma coisa aqui, a gente tem que fazer alguma coisa aqui, a gente tem que fazer alguma coisa em São Sebastião. E isso acabou acontecendo alguns anos depois, né? Então, o que eu costumo dizer, assim, a fonte de inspiração para nós aqui em São Sebastião foi o trabalho desenvolvido em Ubatuba. E aí, isso a gente precisa citar o Ralf Solera, o André Rafael, o Silvio Fonseca, o Muratori, que você lembrou muito bem, o Edson Círio, né? Eu lembrei do Muratori porque eu não sabia que ele tinha também, que ele estava envolvido no projeto, mas eu lembro que ele começou a jogar com a gente um período aqui, foi em 2007, e aí ele comentava, pô, no final de semana eu vou para lá, que eu tenho campeonato em Ubatuba, e aí eu lembrei de perguntar para você se ele jogava lá também, foi confirmado. Sim, mas ele jogava e também ajudou no projeto. Ajudou muito, certamente, ajudou muito.
Então, assim, essa experiência que a gente acabou, de certa forma, adquirindo, trocando ideias com o pessoal de Ubatuba, observando como eles faziam lá, né, os critérios que eles adotavam para ter os garotos dentro da escolinha, isso envolvia rendimento escolar e aquelas coisas todas. Então, tudo isso a gente foi acumulando como experiência, e quando a gente foi montar aqui, a gente teve toda essa retaguarda da galera de Ubatuba, né, que eles foram, assim, fundamentais, alimentando a gente com informação, com know-how da coisa toda. E quanto tempo será que eles já existiam, o Ubatuba Futebol de Mesa? Você foi lá em 2006, você lembra? Eu fui lá em 2000, não sei. Olha aí, tá vendo? Não sei já desde quando. Quer dizer, na verdade, eles jogavam botão desde sempre. Esses primeiros que eu falei, Ralf Solera, o próprio André e o Silvio, né? E inclusive tem uma coisa interessante, o Ralf, ele é um cara que é muito voltado para a questão de números e estatística, né? Então, ele tem informações estatísticas dos campeonatos, botão que com o nome que era o artilheiro. Então, eles faziam uma situação de troca de jogadores entre os clubes, e a troca do jogador era a troca do botão mesmo, né? Então, assim, umas coisas diferentes e muito interessantes que eles faziam, mas eu não sei precisar para você exatamente quando que a associação deles teve início, né? Uhum. Mas eles têm uma bagagem muito, muito forte lá. Que legal, que legal. E foi a fonte de inspiração, tanto para vocês jogarem botão, futebol de mesa, como também no projeto dos jovens garotos. Sim. Agora aqui o Elismar completou o seguinte: Flávio faz um grande trabalho com os garotos de São Sebastião. Serão grandes craques, com certeza. O Elismar comentou. A gente, nesse período todo de pandemia, o maior receio, não vou dizer medo, porque não seja, mas uma grande preocupação nossa era perder esses garotos, né? Então, hoje, eles estão na faixa etária aí de 15, 16, então eles estão naquela idade que já começam a dar aquela voada, né? E era uma preocupação nossa, né? Porque nós chegamos a ter 17 garotos, e hoje nós estamos com 8, né? E antes da pandemia, antes de começar, quer dizer, antes de março, nós tínhamos já uma ideia traçada, porque hoje a gente joga, desde 2017, a gente joga num clube que nos cede o espaço, que é o 7 de Setembro, a Associação Esportiva 7 de Setembro, é um clube tradicionalíssimo de São Sebastião, e eles nos cedem o espaço para a gente poder montar as mesas e desenvolver o projeto. Eles têm as escolinhas de futebol de 7 a 18, e são quase 80 garotos jogando nessas idades aí. Qual era a nossa ideia? Levar 2 mesas lá porque eles treinam num local e o nosso salão é numa outra sede. Mas levar 2 mesas lá nos dias de treino dos garotos, montar as 2 mesas, né, e deixar a garotada brincar, né, e a partir dali começar a garimpar. Aí veio a pandemia e brecou tudo, né, mas isso é uma das nossas pautas, né, pra gente, porque eu tenho, sei lá, de 80, não é possível que não saiam 10, não saiam 8, que se interessem mesmo. E aí, outra coisa que nós acabamos fazendo aí para poder melhorar isso, os nossos dias de treino era no mesmo dia da escolinha de futebol, né? Então a gente não conseguia, e não vai querer fazer concorrência. Então nós mudamos, como nós somos em quantidade menor, eu mudei o dia de treino nosso para não conciliar com o futebol de campo e poder, de repente, trazer um dos garotos para o futebol de mesa sem que ele necessariamente abandone o futebol de campo. Mas isso tudo ainda está ficou em fase de projeto. Projeto futuro. O Emidon, que joga com a gente aqui no Grêmio Butantã,
Olha o que ele fala. São Sebastião, para ele, já era o paraíso. Paúba é a praia que ele é apaixonado. E agora, com futebol de mesa, maluco, vai ficar doido ele, então. Né? Depois eu preciso passar o contato dele para você, que lá na frente, sei lá, com no certeza. Futuro, na hora que as coisas melhorarem, quando ele for para aí, para ele conhecer certeza. Vocês aí. E quem entrou também aqui foi o Loiácono. Grande Flávio, um abnegado do nosso esporte. Boa noite, Loiácono. Loiácono, ele está falando isso de mim, mas ele também é um desses malucos aí. Loiácono. Na verdade, eu conheci ele há pouco tempo. Nós chegamos a jogar aberto, acho que foi em 2019. Aí depois, conversando no grupo, vendo, aí esse amigo no Facebook e tal, ele também participou de alguns trabalhos aí, de Santos. Eu digo o seguinte... Portuguesa Santista, né? Portuguesa Santista, 2004 e Portuguesa Santista. Eu digo o seguinte, o Loiácono não é jogar confete porque ele está ouvindo aí agora, eu já falei isso para ele no privado, né, pessoalmente, mas o Loiácono é um dos grandes caras, um dos caras mais corretos e mais justos que eu conheço e que foi o futebol de mesa que me trouxe essa alegria de poder... converso com ele diariamente, converso com ele todos os dias por WhatsApp e assim, é um cara fantástico, um cara que tem esse jeitão meio... Parece que é truculento, parece que é meio polêmico e tal, mas o cara tem um coração que não cabe dentro do peito dele, e ele é um cara, ele é um dos caras que o futebol de mesa me apresentou e que eu tenho o mais profundo respeito, de verdade. É bem bacana, eu cheguei já a fazer alguns negócios, time de botão com ele, e tem duas paixões que nós combinamos, né? O futebol de botão e Opala. Futebol de botão e Opala. Sim. Então, né? Mas bacana. Voltando um pouco lá naquela questão, então vocês começaram com o negócio, teve a pandemia, vocês deram uma brecada, mas você tem em torno de uns 8 garotos que estão jogando com vocês. Sim, a gente tem um grupo de WhatsApp, né? Eu tenho um grupo de WhatsApp com eles, e, a cobrança é semanal. Professor, vamos voltar. Eu vou passar para você um pouco a experiência que a gente tem aqui, né? Eu sempre, desde sempre, eu quis que os garotos jogassem e tal. Aí você tenta tal. Assim, os últimos que tiveram aqui, cara, eu vou te falar que os últimos 4 que tiveram por aqui, quando chega nessa idade, que agora que é uma idade que você vai meio que, digamos... É um pouco mais difícil de manter, porque aí começa a namorar, logo depois vem a faculdade e trabalho, tchau. Aí você acaba perdendo esses garotos. A gente perdeu dessa forma. Eu vejo assim, esses que continuam ativos, né? São abnegadinhos, vamos dizer assim, né? Mas eu vejo ali que são garotos que vão continuar jogando. Agora, a gente depende muito das circunstâncias, né? A gente está numa cidade pequena, que de repente o garoto, para poder estudar e se preparar, vai para outro lugar. Embora nós tenhamos já agora aqui faculdades e cursos técnicos aí excelentes e tal, mas é uma coisa que a gente acaba ficando vulnerável a isso, né? E a questão... Pode continuar. Então, e aí começa a namorar e tal, inclusive um dos garotos, a namorada dele começou a jogar com a gente também, e aí acabou parando, então assim, e aí daí a minha preocupação em fazer esse trabalho lá na escolinha de futebol, porque a gente precisa estar captando a garotada mais nova também. E só que assim, o que eu vejo, Júlio, o que eu sinto dos garotos que estão comigo e me cobram toda semana, é semanal, não é maneira de dizer, a volta, é que eu vejo que eles vão me ajudar nesse trabalho junto com os menores que vão chegar. Né? Sim. Entendeu? Então, assim, eu tenho bastante... A minha expectativa é muito boa com relação à manutenção desses garotos, né, eles continuarem jogando,
e a gente conseguir trazer novos aí, lá da escolinha de futebol de campo do clube. Você sabe que uma coisa que seria legal você conversar com esses garotos aí que tem uns 8, com uns 15, 16 anos, falar para eles, se vocês forem fazer faculdade e for fora, pelo menos ver se tem algum clube de futebol de mesa perto, entendeu? Pra falar para eles que aqui é um lugar que eu tô do lado, dá 5 minutos da USP. Então, se tiver algum que vier morar aqui pro lado da USP, já tem o Grêmio Butantã do lado, viu? Não, mas com certeza, porque assim, você vê, eu na época de faculdade, lá em 90, na década de 90, eu saí daqui para ir morar em Campinas, né? E, putz, mas na época não tinha essa curiosidade de voltar a jogar botão. Mas eu precisei sair, né? E tantos outros da minha faixa etária seguiram esse mesmo caminho, né? A gente acaba voltando, né? Não tem jeito, muitos acabam voltando, mas é meio que natural essa saída para um centro maior para ir buscar alguma coisa, né? O Loiaco está dizendo que está totalmente sem palavras, tá? Loiaco é um cara, um cara fenomenal, viu? É uma amizade muito boa e que eu posso dizer que é uma amizade mesmo. Ele não é uma pessoa que eu conheci, é uma pessoa que eu me tornei amigo de verdade. Inclusive, tem uma outra pessoa em Santos que eu preciso mencionar, que é o Serginho, que começou a jogar botão um pouquinho antes da pandemia. E conheço ele. Conhece? Sim. É o Sérgio, eu cadastrei ele aqui no celular de Sérgio Santos. Isso. Logo no começo, cara, que você está falando, um pouco antes da pandemia, eu não sei se foi. A pandemia foi em março, fevereiro, março, eu não sei se foi em janeiro ou dezembro, novembro. Ele comprou, acho que um time de botão, comprou alguma coisa comigo, Sérgio. E a gente ficou amigo também, já sei quem que é que você vai falar. Eu chamo ele de Sérgio Santos. Tá, o Serginho. Para mim é o Serginho que eu conhecia ele antes dele entrar antes ele entrar nessa loucura do futebol de botão. E também ali em Santos é um cara fantástico também, um cara sempre disposto a dar ideias, compartilhar ideias. E tá eu não sei se ele está no 2004, ele estava na dúvida 2004. se ia jogar. Tá, né? 2004. Ele não se federou. Estou insistindo para ele, com ele para cima, mas ele não se federou. Mas ele joga lá. Ele vai lá. Isso, exatamente. Verdade. Quem entrou aqui agora foi o Claudemir, o Nenê. Ele é presidente de uma liga lá, um gestor de uma liga lá em Sorocaba. Muito legal a liga. Cara, tem muita gente nós dois. Muita gente jogando. É uma liga de vidrilha, tá? Mas é bem bacana, os caras estão agitando bem Sorocaba lá com essa liga. Você sabe, Júlio, que uma das ideias que eu defendo, quando a gente fala de aumentar essa penetração que o futebol de botão, ou trazer novos adeptos para o futebol de botão, eu defendo uma ideia que, além dos garotos, né, a gente tentar recuperar ou ressuscitar esse pessoal aí da faixa etária entre 40 e 50, que é aquilo que a gente conversou lá no começo da nossa conversa, que é o pessoal da nossa faixa etária que jogou botão, cara, conhece, sabe o que é, né? E às vezes o cara não sabe que, às vezes, tenho certeza que muita gente não tem conhecimento que em São Sebastião tem alguém jogando botão. E de repente, uma divulgação um pouco melhor, tanto em São Sebastião, falando lá aqui da nossa cidade, mas qualquer lugar. Às vezes o cara só não teve ainda a oportunidade, né? Sim. E aí esse cara de 40, 50 tem um filho, tem um sobrinho, e aí sim, talvez esse cara seja uma ponte para trazer um garoto, né? Sim. Agora, porque assim, Julio, um cara da nossa faixa etária que jogava botão, a hora que se depara com uma mesa de 1,85 por 1,25, é outro mundo, né? A hora que o cara vê aquilo, ele fala, porra. Na verdade, ele pode ter duas reações, né? Ou ele se apaixona de cara, ou às vezes ele fala, pô, isso aí não é para mim, no meu tempo era estrela, né? É verdade. E aí depende muito da nossa. Às vezes o cara fica até com medo, né, Flávio? Eu não sei mexer nisso, não, né? Exato. Isso é coisa de profissional, né? Mas aí depende da nossa sensibilidade, né? Ele fala, não, vem aqui, eu vou mostrar para você como é que é, tal, não sei o quê.
Então, eu acho que esse público aí também é muito interessante de a gente tentar buscar, porque é um cara que já jogou, já conhece e gosta de futebol, né? Outra coisa, não sei, entrando no tema aí, quando o pessoal fala, porque o videogame é concorrente do futebol de botão, porque o garoto só quer jogar videogame. Cara, eu penso assim, aquele moleque que está lá na escolinha de futebol, de campo, do clube que eu jogo aqui em São Sebastião, ele é apaixonado por futebol. Então ele vai jogar o futebol de campo lá, ele vai jogar o FIFA, ou nem sei, eu não jogo videogame, e se ele tiver a oportunidade de jogar o futebol de botão, ele vai jogar o futebol de botão porque ele gosta de futebol. Né? Então o que falta Só que alguém, o problema é o seguinte também, Flávio, eu concordo com o que você está falando. Só que alguém tem que apresentar o futebol de botão para ele, entendeu? Porque exatamente. O videogame é a coisa mais prática e fácil de alguém apresentar. Né? Mas o futebol de botão alguém tem que apresentar, né? Exatamente, mas daí a minha ideia de levar essa mesa lá no treino de futebol de campo, né? Porque e deixar a molecada à vontade, né? Eu sei que vai ser uma bagunça, vai ser uma zona ali a hora que a molecada vê o campo, mas é disso que eu estou falando, quer dizer, oportunizar o moleque de conhecer, o que é isso? Olha essa redinha, olha essa bolinha, olha esse campo e tal, verdinho enorme. Então, eu tenho certeza que dessa ação aí que a gente pretende fazer, dali vai surgir garoto interessado em jogar, e os pais vão estar lá assistindo o treino de futebol, de repente o pai se interessa. A ideia é magnífica, viu? Uma ideia magnífica. Você sabe que você tocou no assunto aí que foi meio que rápido, e eu captei e lembrei de uma outra situação. Você falou que tem um garoto que joga com vocês, que a namorada também chegou a jogar e agora ela não tem jogado, né? Aí, cara, sabe o que eu lembrei? Eu entrevistei no sábado, o que acontece? De terça, eu estou entrevistando ligas amadoras, né? E de quinta, a entrevista com o presida. E como foi no sábado, porque como eu entrevistei o Halley Tanaka, lá do Japão, Sim. E para ele precisaria ser no sábado. Sensacional o trabalho que ele faz lá. Nossa. E quem estava junto são dois caras de duas ligas diferentes. Era o Tinão da Liga ABC, que é a Vidrilha. Tá. Meu, foi uma live muito legal. E o que chamou atenção lá no Tinão, que lá no Tinão joga lá o pai, a mãe e um filho. O filho de 8 anos. Diz que a mãe é melhor que os dois. Tá jogando, então. A família tá jogando lá, cara. Muito legal isso. Você comentou isso. Um dos garotos, o Igor, a mãe dele é a Renata, né? E ela é uma grande incentivadora nossa lá na escola. Aliás, todas as mães são. Queria agradecer aí a confiança delas, porque tudo que a gente vai fazer lá com os garotos, a gente discute com as mães e com os pais, né? Então, nada é feito sem que tenha o aval dos pais e das mães. Mas uma delas, a Renata, que é a mãe do Igor, que joga com a gente lá, ela falou: Flávio, eu quero começar a jogar botão. Vou começar a jogar botão. Tem um time do Palmeiras? Ela falou: tem um time do Palmeiras para jogar? Tem um time do Palmeiras. Então, separa que quando voltar eu vou começar a jogar. E aí você comentou essa situação aí dos pais, né? O pai e a mãe. Uma coisa está puxando a outra. Né? E assim, e aí vai, né? E a Renata, essa moça, ela tem uma característica assim, ela é muito competitiva, né? Ela joga futebol de salão, que eu sei, no time do bairro lá, e ela é muito competitiva. E eu tenho certeza, cara, que ela vai engrenar no futebol de botão, porque ela tem esse perfil de bacana. Então vai dar certo. Né? O Erismar tá dizendo que videogame não é vilão. Ele mesmo joga todo dia. Aí, ó, tá vendo? Não é, eu nunca considerei isso, é muito polêmico, né, Julio? Tem muita gente que pensa de maneiras diferentes e tal. Mas eu também nunca achei tão vilão. Eu acho que assim, o que eu acho é o seguinte, que entre um e outro, o game traz uma coisa muito rápida pro garoto ou para quem gosta, entendeu? Já o futebol de botão já não é um negócio imediato. Sim. Você tem que montar toda aquela situação, né? E para tirar de um lugar, montar por cima de uma mesa, os times e tal. Então, acho que a questão de imediatismo
leva muito para o videogame. E o celular. E também os gráficos atuais, né? Gráficos, essas coisas toda, tecnologia, né? Os jogos no celular, né? O celular está na mão de qualquer um hoje, né, cara? Então a praticidade que existe para você jogar num celular e você montar uma mesa de 1,80 por 1 e tal, não sei o quê, tá? Mas, ainda assim, eu concordo com o Elismar, sempre defendi essa ideia de que o videogame não é vilão, não, nessa história, né? Então, o que a gente precisa é a gente mostrar, oportunizar as pessoas de conhecer e virem jogar, porque isso é aquilo que eu falei, o moleque que gosta de futebol, ele não vai deixar de jogar videogame para jogar botão, não vai deixar de ir no treino de futebol de campo para jogar videogame, ele vai fazer tudo que envolve futebol, né? Então, e aí vai. Eu vou dar uma finalizada aqui nesses comentários para a gente já ir para sua. Eu quero que você faça a divulgação aí do São Sebastião 7 de setembro, tá? O Marcos Souza, que é do Qualquer Arte, o cara nota 1000, ele que faz aí um trabalho de divulgação do Grêmio Butantã na parte de banners, artes aí, tanto é que está aqui no. Peraí. De mostrar aqui quando você está na câmera. Caramba, tá aqui, ó. Vendo Qualquer Arte? Tá. Tá dizendo aqui, boa noite, campeões, Júlio e Flávio. E aí ele também disse que gostou do boné do GB e a camisa do São Sebastião é muito elogiada aqui no Ceará. Que ele é do Ceará, o Marcos Souza. Olha, embora seja a cor predominante seja a verde, e eu sou corintiano, mas sem modéstia, eu acredito que assim, eu vejo a nossa camisa muito bonita mesmo. Uma camisa muito bonita. Eu também gosto. Aproveitando, tem camisa para vender, quem quiser comprar? Então, nós não temos, assim, as camisas à pronta entrega, porque a gente não tem como despender um valor para poder produzir quantidade. Então, quando eu vendi essas camisas, que o pessoal lá do Ceará comprou, você comprou também, né, Júlio? Comprei, tenho a minha. Você já fez live com a camisa até, pô. Já, aí, fiz assim, algumas. E aí, assim, a gente pega os pedidos, né? E aí, como a gente pega os pedidos, em algumas situações, dependendo das vezes, a gente consegue colocar o nome nas costas, né? Personalizar mesmo. Então, assim, a gente não tem a pronta entrega, mas a gente recebe os pedidos, produz, e aí recebe quando entrega, né? Eu toquei no assunto da camisa porque eu lembro quando vocês vendem a camisa para ajudar também o projeto do próprio clube de vocês, né? Sim. Por isso que eu perguntei, quem tiver interesse na camiseta, então eu faço o intermédio, quem tiver interesse em comprar a camiseta do São Sebastião 7 de setembro, me chama depois, que eu dou seu contato e você deixa anotado a encomenda do cara. Né? Sim, show de bola. Eu agradeço muito, cara. Bacana. O Claudemir, lá de Sorocaba, está dizendo que lá eles também vão fazer esse projeto de levar o futebol de botão nas escolas, tá? Sim. Está falando aqui. Sim, e o Loiácono, ele tem uma pergunta. Flávio, tem algum garoto que estava se destacando entre a molecada que você acha que pode ser um futuro craque? Está perguntando para você. Tá, então vamos lá. Eu para evitar melindre entre os garotos, eu não vou citar nomes, tá? Mas, assim, nós temos garotos, sim, que apresentaram um desenvolvimento bastante importante no quesito técnico, né? Embora e deixar bem claro isso, esse não seja o fator primordial dentro do nosso trabalho, né? Então, e sem querer parecer clichê, mas a questão de tirar da rua, a questão de dar uma atividade e tal. Mas nós, desde o início do projeto, nós imaginamos tudo isso com um tripé, né? Então, escola, né? Aproveitamento na escola, o comportamento e disciplina em casa e assiduidade, e aí entra também a questão do critério técnico no futebol de mesa. Então, se faltar um desses três, principalmente os dois, escola e casa, a gente vai conversar. Lógico que a gente
não vai banir ninguém, porque aí seria um efeito contrário, né? Se o garoto tem algum problema e a gente vai e tira ele do projeto que é para ajudar a resolver o problema, a gente afunda mais ele no problema. Mas a gente foca, dá essa atenção para tentar fazer esse trabalho de ajudar a resolver. Né? Então, assim, o que nós ouvimos de alguns pais ou mães melhora no aspecto disciplinar em casa e na escola, melhora aproveitamento na escola, né? Porque a gente condiciona mesmo, né? Olha, se tiver um problema lá, a gente vai ter que limitar e tal. E, inclusive, entre os pais, alguns pais ou mães, eles usaram como moeda de troca, né? O aproveitamento na escola, com o garoto poder continuar frequentando o futebol de mesa. E aí eles, apaixonados pelo futebol de mesa, já perceberam, bom, eu não posso pisar na bola aqui, porque se eu pisar na bola aqui, minha mãe ou meu pai me corta lá no futebol de botão, né? E aí isso acabou virando um caldo aí que tem dado um bom resultado. Em resumo, você, além de advogado, é psicólogo, né? Ah, mas todo advogado tem um quesinho de psicólogo. É perigoso falar isso, porque o psicólogo fica bravo, né? Mas a gente tem que ir tentando trabalhar tudo isso também, né? E assim, Júlio, só mais um comentário rapidamente. Quando a gente começou lá em 2017, os garotos tinham lá 12, 13 anos, né? Então, você vê, a gente está indo para 2022, eles já são adolescentes. Então, assim, o que eu percebo que aconteceu é que os garotos, nós nos tornamos amigos, né? O que era antes uma relação de, aluno-professor, né? Hoje eles já estão maiores e o respeito continua, mas o nível de intimidade acabou acontecendo de uma maneira que hoje eu me considero amigo dos garotos, né? E vice-versa. Então, é uma coisa bem bacana aí que a gente observa. E fora que hoje já são adversários, pelo jeito. Sim. Né? Adversários que fazem frente, né? Isso que deve ser legal, né? Sobre isso que o Loiacono, só para responder mais objetivamente o Loiacono, mesmo sem citar nome, o dia mais feliz meu com eles na mesa foi um dia que eu tive primeiro dia que eu tive uma derrota para um deles, né? Sim. Você viu que o resultado do trabalho está dando certo. E aí depois receber uma mensagem da mãe dizendo que o garoto chegou em casa que parecia que tinha ganho na loteria, né? Um prêmio, ganhei do professor, não sei o quê. E assim, cara, e eu vou falar para você que foi uma partida que eu perdi de 6-5. Olha, né? Só, hein? Que é um placarzinho bacana, né? Para um garoto desse. E assim, foi o dia mais feliz para mim lá, né? Tu perdeu e tá feliz, mas eu perdi para um garoto que não sabia segurar nem uma paleta quando a gente começou alguns anos atrás, né? Olha só que bacana. Né? O Irian, que é um amigo meu, está dizendo aqui, boa noite a todos, mais uma vez aqui curtindo esse bate-papo. Aí ele coloca, muito bacana esse projeto ligado à garotada. Muito legal mesmo. Aproveita e já faz a divulgação, que eu vou colocar lá a vaquinha, inclusive, que você faz para ajudar. Dentro do trabalho aí durante esses anos todos, e aí a gente de cara já federou os garotos, a gente já começou a colocar os garotos na fogueira em torneios oficiais, as coisas foram caminhando e a gente tem hoje uma situação de 4 garotos em condições de disputar o Campeonato Brasileiro, que teria sido ano passado, transferiu para esse ano, e a gente já não sabe o que vai acontecer. E aí, assim, nós atualmente não temos apoio público no nosso projeto, então a gente tem que se virar para levantar a grana. E aí a gente vende camisa, como a gente já falou aqui, a gente faz rifa, o pessoal doa times e a gente faz rifa para levantar fundos, e enfim, todas essas situações. E a gente vai sobrevivendo desse jeito, né? A gente tem uma página no site lá da Vaquinha Virtual, onde a gente recebe doações, e esse também é um trabalho importante e que tem resultado numa situação bastante interessante, com a finalidade de levar os garotos para o Campeonato Brasileiro. Porém,
em função de não estar havendo competições, nós nos deparamos com um problema lá no salão. Então, a gente está tendo que mexer nesse dinheiro para reformar a parte de forro que caiu, despencou toda. Então, estamos também providenciando a pintura interna do salão, tudo com recursos aí oriundos dessas contribuições que as pessoas fazem no site da Vaquinha ou dessas doações que a gente recebe de material com a finalidade de fazer uma rifa ou de vender e comissionar um percentual dessa venda para o site da Vaquinha, enfim. E aí a gente vai... E nós temos também uma coisa que é importantíssima mencionar, que são aos nossos apoiadores, né? Então, figuram na nossa camisa aí algumas empresas e que estão sempre dando uma retaguarda para a gente, não são contribuintes fixos, né? Mas sempre que a gente dá um grito, eles nos socorrem também. Então, é isso aí, a gente tem que se virar, e eu costumo dizer que quanto menos a gente depender do poder público, né, tanto melhor, porque a gente acaba dependendo do poder público, uma hora vem a cobrança da volta, né? Mas eu não dispenso, não. Se tiver alguém aí ouvindo, obviamente, é sempre bem-vindo, porque a gente tem que pensar no crescimento do nosso futebol de mesa. Bacana, eu já coloquei, eu estava escutando você falar, mas eu estava cabeça baixa, porque eu estava colocando lá o site da Vaquinha Virtual, nos comentários, para o pessoal, quem puder ajudar e colaborar. Agora, vamos lá. No São Sebastião, quem é seu rival? Você tem alguém que é seu rival lá, que você ganha, ele ganha? Como que está lá a disputa? Bom, vamos lá. Entre os adultos, né, a gente joga muito, eu jogo muito com o Edson Círio, né, que é um cara que, com todo o jeito despojado dele, ele é uma pessoa também, uma pessoa com um coração enorme, uma pessoa do bem, que eu tenho o maior respeito e admiração, e é um cara que eu tenho como exemplo, tanto na mesa como um exemplo de pessoa mesmo, um cara muito correto e que eu admiro muito. E o Círio, obviamente, eu sempre fui freguês do Círio, né? Mas de uns tempos para cá, vou falar que ele está tendo um pouquinho de dificuldade para poder... Então, tá bem parelho a coisa. E outra pessoa que eu jogava muito, né? Que é o Alexandre Chon, que é bem conhecido, aí já jogou num monte de equipes aqui em São Paulo, e agora está morando em Curitiba, né? Mas ele morava aqui em Ilhabela, praticamente vizinho meu, e era um cara... Esse Alexandre Chon também não morou em Santa Catarina ou não? Não, ele está morando atualmente em Curitiba. Ah, é? Curitiba. Ele morou em Santos, morou em Caraguatatuba, aqui na ilha, e agora está em Curitiba, mas a família dele mora aqui em Ilhabela. Então, inclusive, ontem nós jogamos. Ele está por aqui nesses dias que ele trabalha remotamente, né? Mas é um grande parceiro também, um cara sensacional, um cara polêmico, mas com muita personalidade e, acima de tudo, um cara muito, muito correto, que eu acho que isso aí é o que a gente tem que valorizar mais na pessoa, né? Eu ia te perguntar mais no começo, eu acabei esquecendo. O André Rafael, que é o fabricante de botão, ele mora aí também em São Sebastião? Onde ele mora? O André Rafael mora em Ubatuba. Então, Ubatuba. Só para ter uma ideia, assim, né? Ubatuba está a 75 quilômetros de São Sebastião. E entre Ubatuba e São Sebastião, Caraguatatuba. Tá. Então, é longe. Sim, não é tão longe. 75 quilômetros não é. Dá 1 hora, eu acho, né? Dá mais, porque é muito trecho de serra. Serrinha e esqueci. Passa por dentro das cidades, mas de vez em quando a gente vai para lá também. 1h30, pelo menos, deve dar. 1h30. Adversário difícil, você lembra de algum que você pode mencionar? Bom, tem vários, né, cara? Tem vários. O próprio Erismar, que está aí assistindo a gente. E, já joguei com tanta gente, já ganhei e perdi de tanta gente, porque a hora que quando você vai disputar um torneio, um campeonato brasileiro, por exemplo, você acaba jogando com pessoas que estão num nível
bastante muito interessante, bom, né? E, poxa vida, pô, o Mura é um cara, pô, difícil de ganhar dele, puta vida, viu? Para mim é um cara, e eu admiro demais, porque é um ícone, né? É um cara... Ele é. É uma história do futebol de mesa ali. Pô, tem muita gente, né? Se eu for mencionar aqui, eu corro o risco de esquecer alguém importante, mas além do fato de nós termos aí grandes botonistas, né, nós temos um adversário interno, né, então eu acho que esse é o maior, né, se tem alguém que consegue chutar fazer uma determinada jogada, eu também consigo, desde que eu treine e preste atenção no que aquele cara faz para conseguir ter aquele resultado, né? Sim. E aí a gente tem que correr atrás e batalhar, né? É um desafio. Um que eu vou mencionar que é difícil, que eu fiz 2 jogos com ele, em dois abertos, né? E eu achei, incrível a facilidade de jogo que ele tem, que é o Litu, seu Rafael. Sim. Eu nunca joguei com ele. Nunca joguei com ele. Um jogo foi 7-6 e o outro foi 7-5. Nossa. Tipo assim, fiz gols, né? Mas ele tem uma facilidade de jogo incrível, viu, meu? Espetacular ele jogando, né? E gente finíssima, né? Pô, gente boníssima. Ele cara. Nossa. O que o futebol de mesa para você, Flavião? Cara, o futebol de mesa, ele... Olha, eu levo muito a sério o futebol de mesa, eu sou muito competitivo, me cobro muito resultado, mas acima de tudo, o futebol de mesa tem que ser fonte de prazer para mim, de satisfação, né? A partir do momento que for começar a trazer aborrecimento, chateação, deixa de ser uma coisa prazerosa, né? Então, assim, e dentro desse caldeirão aí de prazer e de satisfação, a gente poder fazer amizades, né, cara? Poder conviver com as pessoas. Quer dizer, por isso que a gente está fazendo aqui agora, e que foi a pandemia que acabou trazendo isso para a gente, né? Então, a gente... Pô, quantas vezes nós tínhamos conversado antes dessa situação, Júlio? Pouquíssimas, né? Pouquíssimas. Então, eu falo, pô, a amizade que eu tenho hoje com o Paulo Souza, que é lá de Manaus, com o já conversei com ele, que é lá do Rio Grande do Sul, com o Castelli, o Armandinho, o Castelli, que é carioca, mas mora em Blumenau, pô, que foi um cara que eu acabei fazendo uma amizade imensa durante essa pandemia aí, através de rede social e telefonema e tal. Então, assim, eu acho que acima de qualquer coisa é o respeito, né, entre as pessoas, e a gente poder fazer amizades mesmo, que rendam bons frutos e momentos agradáveis, né, além da mesa. Com certeza. Tem uma pergunta aqui que é aquela assim: você tem um time xodó que você joga bem, gosta dele e tudo? E eu lembrei de fazer uma pergunta também a mais, que não está no roteiro. Eu já vi que você tem bastante time do Cosmos, né? Rapaz, eu tenho. E explica para nós aí. Eu vou explicar Fala o time, mostra o time xodó e depois explica do Cosmos. Putz, eu não estou com ele aqui, cara. Ele está lá no outro quarto, eu não vou conseguir mostrar aqui. Eu vou explicar a história do Cosmos, tá? E é curiosa. E, enfim, quando o Palmeiras lançou aquela camisa marca texto, tá? Eu tinha acabado de fazer um time daquela cor, argola, né? Na época, argola. E o time, e me dei bem com o time, e o Palmeiras pega e me lança uma camisa marca texto. Eu falei, porra, como é que eu vou jogar com o time do Palmeiras, né? Com todo respeito aos palmeirenses, mas eu sou corintiano, né, cara? É difícil, né? O inverso eu sei que é difícil também. E aí eu peguei e meti, eu falei, pô, meti um time um escudo do Cosmos, né? Tá, beleza. Tudo bem. Quando o Corinthians foi desclassificado pelo Tolima, eu tinha acabado de fazer um time com as cores do Tolima. Falei, olha só, não é possível. Então foi, né? Por isso que o time do Corinthians foi eliminado. Cara, foi por incompetência, mas tudo bem. Deixa para lá essa história. Aí eu falei, bom, então que time que eu vou fazer e vou passar a jogar que eu sei que nunca vai oferecer nenhum risco
para o Corinthians no campo? Cosmos. Né? Entendi. E aí comecei com essa história de Cosmos. Então, foi daí. Foi uma história curiosa e até então, até agora, não vi nenhum risco aí que o Cosmos possa oferecer. Nem sei se existe. Joga uma série amadora lá nos Estados Unidos, então não oferece risco nenhum para o Corinthians. E a história do Cosmos, né? O que os caras fizeram lá, contratando aquelas feras todas lá, e o que eles fizeram pro futebol dentro dos Estados Unidos, né? Dentro da América, enfim. E foi por isso aí, cara. Não, só o fato deles levarem o Pelé naquela ocasião, poxa, né, foi tipo um boom, né? Colocar no mesmo time Carlos Alberto, Pelé e Beckenbauer. Né? Então, aquilo ali ficou marcado, né? Vamos respeitar. Mas beleza, eu fiquei com essa curiosidade de perguntar mesmo. Eu já vi vários times do Cosmos que. Inclusive, tem um que tá com. Aquele que o Anderson tá rifando, tem alguma coisa a ver com você? Passou por você, não? Não, eu perdi. Não? Eu gastei uma grana naquela rifa lá e não consegui ganhar. Já sorteou, já. Já sorteou? Nem já fui sorteou. Eu também. Quem ganhou foi o Ronei Queiroz. Ah, que legal. Ó, e o Elismar tá dizendo, xodó do Flávio é o Cosmo, todo mundo sabe. E aí ele colocou que ele também tem uns Cosmos, time de dadinho, presente do Hélio Gerardi. Olha, que legal. Eu tenho um time do Cosmos, Brianese primeira fase, que é aquele flexível, e eu tenho ele completo na caixa, com paleta, goleiro, bolinha, time, que foi presente, inclusive, do Serginho, que a gente já citou aqui. Ele, o Ferrari sabe disso? O Cláudio Ferrari sabe disso? Então, eu tô lá no escritório outro dia, aí chega o correio. Na hora que eu abri, falei, porra, cara, mas confesso que foi até emocionante, porque foi um presentaço mesmo, uma raridade, e eu não sei como ele conseguiu, e mandou para mim. Mas eu tô falando, se o Cláudio Ferrari sabe que você tem esse Cosmos, você nunca ouviu falar do Cláudio Ferrari? Não. Ele é o colecionador maluco do Brianese. Brianese? Ah, mas esse não tem dinheiro na minha coleção, não. Não, agora esse daí foi o presente e tudo. O Loiácono também diz que tem Brianese. Ah, então. O Loiácono tem um monte de paleta lá e ele não compartilha com a gente. Ô, Loiácono, libera as paletas Brianese aí, chicletinho, pô. Olha lá. Só. Ele jogou. Tem cara que ficou só com as paletas, os botões perderam, né? Cara, eu perdi tudo, praticamente tudo que eu tinha numa mudança, e ficou uma caixa cheia de coisas no forro da casa que a gente saiu, e a pessoa falou, pô, tô limpando o forro aqui, vocês querem isso? Minha mãe falou, não, joga tudo fora. E foram uns 10 times da Brianese inteirinhos, assim, na caixa, e foi tudo. Caramba. De cortar o Flávio, campeonato importante, você tem algum que você quer mensurar? Cara, o campeonato eu ganhei em 2019 a Taça São Paulo, foi lá no Cisplatina, no Master. Eu não lembro se era a segunda ou terceira divisão, mas foi minha conquista, foi uma conquista importante. Porque assim, a gente aqui, cara, eu tenho muita dificuldade para conseguir treinar, né? Então eu tenho o Círio, tenho o Sean eventualmente, né? E tenho os garotos. Então, assim, o fato de a gente não estar num grande centro, a gente não consegue diversificar muito o adversário, né? E eu acho que isso prejudica um pouco o desenvolvimento. Acho não, tenho certeza que prejudica o nosso desenvolvimento enquanto jogador, né? Mas, assim, algumas boas colocações aí, com premiação em abertos de São Paulo e tal. Aqui a gente tem os jogos regionais, que são torneios que a gente são como Olimpíadas, né? E a gente consegue colocar o futebol de mesa como uma das modalidades. Então, já consegui aí prata, já consegui pódio em torneios que tem Edson Círio, André Rafael, Bruno Blois, gente que joga bem, né? E assim, a gente consegue dar um pouquinho de trabalho para essa galera aí também. É isso aí. Agora é a pergunta para o Presida. Você tem alguma pergunta para fazer para mim?
Olha, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer esses comentários aqui, elogiando você, Júlio. Como, Mesmo. já tenha falado alguma coisa no início da nossa conversa, mas isso que você possibilita para a gente, né? Esse espaço que você oferece, o seu tempo, a sua disponibilidade para falar de futebol de mesa, isso é uma coisa que não tem como a gente mensurar, né? O que isso traz de alegria para a gente, poder estar conversando disso, que é algo que a gente ama tanto, que a gente gosta tanto, e você dispõe o seu tempo para colocar alguém do outro lado da telinha aí, para a gente conversar sobre isso, né? Então, muito mais do que uma pergunta, é um agradecimento a você por essa iniciativa, por essa disponibilidade, por essa energia, né? Por essa possibilidade de pluralidade, né? Porque, como você mesmo disse, não, tudo bem, tem os caras que são feras, mas tem os caras que não são tão conhecidos, e todo mundo tem alguma coisa para trazer para a gente, sempre, sempre, né? A pessoa que acha que já sabe tudo, morre, né? Se mata, porque não tem mais por que continuar vivendo, e a gente sempre está aprendendo, é diário, né? É um exercício diário, o do aprendizado. E é isso, então, parabéns, e muito mais do que parabéns, ou tanto quanto agradecer, parabenizar e agradecer você por esse espaço aí que você dá para a gente aí falar do que a gente ama tanto, que é o futebol de botão. Ô, Flávio, pô, surpreendente aí, cara. Muito obrigado aí por esses elogios aí. Eu fico orgulhoso de receber, porque é uma paixão que eu tenho, né? Isso é impressionante, né? Desde que eu comecei a jogar lá de moleque, é uma paixão que ficou assim, de uma forma... eu já tive videogame já, mas não é para mim, não é a mesma coisa, entendeu? Então, eu até falei já algumas vezes, o pessoal do Grêmio Butantã sabe, eu faço de tudo, cara, eu quero o melhor para o Grêmio Butantã, né? Agora mesmo compramos as traves do PRP, nossas mesas é do Oliver, os cavaletes é do Marquinhos Cacheado. Então, assim, cara, eu quero tudo que pode ser de melhor para nós, de material, de tudo, né? E eu, às vezes eu me sinto, às vezes, até melhor organizando, às vezes, do que até mesmo jogando. Né? Eu gosto muito de organizar, ver aquele campeonato começar daquele jeito e terminar, ver quem que é o campeão. Eu não sou sempre campeão, uma vez por ano, tal, que já tem caras muito mais competitivos. Um outro prazer que eu tenho também, você pegar, por exemplo, recentemente a gente tem não sei se você teve ainda o prazer de conhecer, a gente teve uma grata revelação que foi o Neto, que ele está no Cisplatina. O cara está jogando muito bem, sabe? Sim. O Grêmio Butantã já revelou o Antônio Lino, o Marco Butantã. Muita gente já começou aqui, entendeu? Então, eu acho muito legal. Na verdade, assim, é o resultado do trabalho que é feito aqui, não só por mim, mas por todo mundo que também está junto. Então, eu tenho muito orgulho, e essa live, entrevista com o presídio, ela veio, de repente, para preencher um pouco mais e as pessoas conhecerem um pouco mais a outra também, né? Com certeza. Cada um tem uma história diferente, uma história às vezes é mais legal que a outra, um fazia de uma forma, outro fazia de outra, e hoje também você veio também aqui para enriquecer essa live, principalmente na questão do trabalho com os jovens garotos que você tem, que pelo que você me falou, e eu tenho certeza que você vai fazer, vai levar as mesas lá, vai conquistar mais objetivos, que é realmente trazer a garotada, que é o que a gente acha que seria um resultado muito positivo para poder as crianças poder ter esse contato, né? Porque a gente, na nossa época, isso era o que mais tinha, porque não tinha tanto recurso, né? Sim. E aí hoje a gente vai ter essa possibilidade que você está fazendo com a galera, né? Então, eu também agradeço muito você aí, de você ter participado comigo. Vou dar mais uma passada nos patrocinadores aqui, e a gente já está praticamente quase encerrando essa live aqui, tá? Vamos lá. Muito bom. Grupo Natcher, terceirização de mão de obra, portaria, limpeza e controle de acesso. Águas Peruíbe.
distribuidora de água mineral. Atlas Estacionamentos, gestão administrativa de estacionamentos. Takeda Engenharia, prevenção e combate a incêndio e AVCB. Qualquer arte, artes gráficas, comerciais, logotipos e imagens. O Marcos Souza está aí na live assistindo aí, que é o patrocinador da parte de arte. Legal. Mundo Botonista, futebol de mesa todos os dias. Está no YouTube, Facebook, Instagram, tá? Tem o site Mundo Botonista. Vai lá, pessoal. Paulo Break, canecas e camisetas. Também eu coloquei aí os patrocinadores no comentário, né? É isso aí. Eu queria agradecer, obrigado a todos. O último que falou aqui foi o Claudemir, que é o Nenê, lá de Sorocaba. Boa live, Júlio e Flávio, tenha boa noite e abraço. Flávio, muito obrigado. Da mesma forma que você falou que eu estou disponibilizando o meu tempo, eu agradeço você também disponibilizar o seu. Uma honra estar aqui. É muito bacana. Logo, logo eu vou pôr já no canal do YouTube, disponibilizo o link. Você também pode compartilhar com seus amigos. Foi mais uma bela live, muito bacana. Muito obrigado. Boa noite, viu? Valeu, boa noite, gente. Obrigado, Júlio. Obrigado.